O milagre que mudou a vida de Aline, quando a fé venceu o desespero. Aline seguiu pela rua escura, os pés pesados como chumbo. O cheiro de mofo e umidade subia das paredes do cortiço onde morava, no bairro de São Mateus, em São Paulo. As mãos tremiam enquanto contava as últimas moedas no bolso, R$ 12,47. Não dava nem para comprar o remédio do filho. O desespero apertava seu peito como um nó de arame. Como vou alimentar o Caio amanhã? Pensava, os olhos ardendo de cansaço e lágrimas contidas. Há 3 meses, Aline havia descoberto que Caio, seu filho de 7 anos, tinha uma doença rara nos rins. Os médicos falavam em transplante, em diálise, em medicamentos que custavam mais do que ela ganhava em um mês como faxineira. O pai de Caio, Marco, havia sumido quando soube da notícia. Não aguento essa responsabilidade, foi tudo que deixou escrito em um bilhete. Aline se viu sozinha, com um filho doente, dívidas se acumulando e a sensação de que o chão ia se abrir a qualquer momento. Mas o pior não era só a doença ou a falta de dinheiro. Era a noite em que, exausta, Aline havia aceitado um trabalho fácil oferecido por um vizinho. É só levar uns pacotinhos para uns caras no centro, Aline. Você ganha R$ 300 em 1 hora, disse ele, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ela sabia que não era certo, mas o desespero falava mais alto. No primeiro dia, levou. No segundo, também. Até que, em uma batida policial, quase foi presa. Senhora, a senhora está transportando crack. Sabe o que é isso? Disse o policial, mostrando os pacotes escondidos na bolsa de pano que ela nem havia olhado direito. Aline desmoronou ali mesmo, na calçada. Meu Deus, no que eu me meti? Chorou, enquanto o policial, movido por pena, a deixava ir com um aviso: se eu te pegar de novo, não tem jeito. Foi nesse dia que Aline entrou em um poço sem fundo. A vergonha, o medo e a culpa a consumiam. Como poderia pedir ajuda a Deus depois do que havia feito? Como olharia nos olhos do seu filho, que todos os dias perguntava: mãe, quando eu vou sarar? Ela se sentia a pior das mães, a pior das pessoas. Até que, uma tarde, enquanto voltava do hospital com Caio no colo, viu um cartaz colado em um poste: Deus tem a solução. Vem à Igreja Universal do Reino de Deus, Rua São João 45. Culto das 19h30. Algo dentro dela estremeceu. Não era a primeira vez que via aquele cartaz, mas dessa vez, foi como se uma voz sussurrasse: entre. A igreja estava cheia. O som dos louvores enchia o ar, e Aline sentiu um calafrio ao cruzar a porta. Nunca havia entrado em uma igreja assim. As pessoas cantavam com as mãos levantadas, alguns choravam, outros sorriam. Uma senhora de cabelo branco a abordou com um sorriso: filha, tudo bem? Precisa de oração? Aline apenas balançou a cabeça, os olhos cheios d'água. A senhora a levou até um banco na frente, perto do altar. Fique aqui, minha filha. Deus vai te atender. Quando o pastor subiu ao púlpito, Aline sentiu como se ele estivesse falando diretamente com ela. Hoje tem alguém aqui que está carregando uma culpa tão pesada que acha que Deus não pode perdoar. Mas eu tenho uma palavra para você: o sangue de Jesus limpa todo pecado, gritou o pastor, batendo a mão no púlpito. Aline estremeceu. Era como se ele tivesse lido sua alma. Na hora da oração, o pastor pediu que todos que precisavam de um milagre se levantassem. Aline hesitou, mas a senhora ao seu lado a puxou pela mão. Vem, filha. Deus está te esperando. Tremendo, ela se levantou. O pastor passou por ela, impôs as mãos em sua cabeça e começou a orar com uma autoridade que Aline nunca havia visto: em nome de Jesus, eu quebro toda maldição de desespero, de pecado, de doença nesta vida. Espírito de culpa, sai agora em nome de Jesus. Aline sentiu algo estranho acontecer dentro dela. Era como se uma corrente se rompesse. As lágrimas jorraram sem controle, e ela caiu de joelhos, chorando como nunca havia chorado. Depois do culto, a senhora a levou até a sala de aconselhamento. Meu nome é Dona Maria. E você, minha filha? A Aline gaguejou. Eu não sei se Deus pode me perdoar pelo que eu fiz. Dona Maria segurou suas mãos com firmeza. Claro que pode. Jesus morreu na cruz por você, por mim, por todos nós.
Mas você precisa fazer a sua parte, ter fé e obedecer a Deus. Aline começou a frequentar a igreja todos os dias. Participava das correntes de oração, das vigílias de sexta-feira, levava Caio nos cultos infantis. O pastor ensinou que a fé sem obras é morta, e ela decidiu colocar isso em prática. Mesmo com pouco dinheiro, começou a separar o dízimo e as ofertas. Deus não precisa do seu dinheiro, Aline. Ele quer a sua fé, disse o pastor em um culto. Ela acreditou. Um dia, durante a campanha da fé, o pastor anunciou: quem tem um pedido impossível, venha à frente e coloque no altar. Aline foi, escreveu em um papel: Senhor, cura meu filho Caio e me tira dessa escuridão. Eu quero servir a ti. O pastor ungiu o papel com óleo e orou: Deus, atende esta irmã em nome de Jesus. Aline levou aquele papel para casa e o colocou debaixo do travesseiro de Caio. Mas a prova de fé veio quando o médico ligou: Senhora Aline, o remédio do Caio acabou. Sem ele, a situação pode piorar. Ela olhou para a carteira: R$ 8. O remédio custava R$ 450. Foi então que lembrou das palavras do pastor: Deus é o Deus do impossível. Naquela noite, durante a fogueira santa, Aline foi ao altar e clamou: Senhor, eu não tenho mais para onde correr. Se o Senhor não me ajudar, eu e meu filho estamos perdidos. O pastor orou com unção, e Aline sentiu um fogo no peito. Em nome de Jesus, o milagre já está acontecendo, declarou o pastor. No dia seguinte, enquanto Aline varria a calçada em frente ao prédio onde trabalhava, uma mulher parou ao seu lado. Moça, você é a Aline, não é? Aline olhou surpresa. Sim. Eu sou a senhora Lúcia, moro no apartamento 302. Ouvi dizer que seu filho está doente. Venha aqui. Confusa, Aline seguiu. A mulher abriu a porta e apontou para uma caixa no chão. Isso é para você. Dentro, havia remédios, fraldas, roupas infantis e um envelope. Aline abriu o envelope com mãos trêmulas: R$ 1.500 e um bilhete. Deus me falou para te ajudar. Ele te ama. Aline caiu de joelhos ali mesmo. Não era coincidência. Era Deus. 2 semanas depois, nos exames de rotina, o médico olhou para os resultados de Caio e franziu a testa. Isso não faz sentido. Os níveis do seu filho melhoraram drasticamente. É como se os rins estivessem se regenerando. Aline sorriu, os olhos brilhando. É um milagre, doutor. O médico, cético, apenas balançou a cabeça, mas não teve como negar: Caio estava sarando. Hoje, Aline está no altar da Igreja Universal, dando seu testemunho. Eu era uma mulher quebrada, cheia de culpa, sem saída. Mas Deus me tirou do lixo e me colocou no trono. Ele curou meu filho, me deu um trabalho melhor, e agora eu sou uma cooperadora nesta casa. Ela segura o microfone, enquanto lágrimas escorrem pelo rosto de quem a ouve. Se você está passando por uma luta, não desista. Deus é fiel. Ele fez por mim, e vai fazer por você. Ao lado dela, Caio, agora com 9 anos e completamente saudável, sorri e acena para a congregação. Aline olha para o céu e sussurra: Obrigada, Senhor. A minha vida é tua. Lição de vida: não importa quão profundo seja o seu poço, a fé em Deus é a corda que te tira de lá. Ele não olha para o seu passado, mas para o seu coração. Quando você entrega tudo a Ele, os milagres acontecem. A plateia explodiu em aplausos e louvores. Muitas pessoas se levantaram, levantando as mãos em adoração, enquanto outras choravam, tocadas pela história de Aline. O pastor se aproximou dela, colocando a mão em seu ombro com um sorriso cheio de gratidão. Este é o poder de Deus, irmãos. Ele disse, com a voz firme e cheia de autoridade. Aline poderia ter desistido, poderia ter se afundado na dor, mas ela escolheu crer. E hoje, nós vemos o resultado dessa fé. Enquanto as palavras do pastor ecoavam pelo templo, uma mulher na última fileira, chamada Marisa, não conseguia conter as lágrimas. Ela apertava contra o peito uma foto amarelada de seu filho, Lucas, que há 5 anos tinha sido diagnosticado com uma doença degenerativa rara. Os médicos disseram que não havia cura, que era só questão de tempo até que ele perdesse os movimentos e, depois, a vida. Marisa já havia tentado de tudo:
remédios caríssimos, tratamentos experimentais, até mesmo viagens a outros países em busca de uma solução. Mas nada adiantara. Cada dia era uma batalha contra o desespero. Ao ouvir Aline falar sobre a cura de Caio, algo dentro dela se mexeu. Não era só esperança, era uma certeza. Se Deus fez por ela, pode fazer por mim. Ela se levantou, trêmula, e começou a caminhar em direção ao altar. Seu coração batia forte, como se estivesse prestes a pular fora do peito. Eu preciso de um milagre. Ela gritou, a voz quebrada pela emoção. Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. A congregação inteira se voltou para ela, e muitos começaram a orar em voz alta. Aline, que ainda estava no púlpito, reconheceu naquela dor a sua própria luta de anos atrás. Ela desceu correndo e abraçou Marisa, que agora chorava sem parar. Deus vai te ouvir, irmã. Aline disse, segurando seu rosto entre as mãos. Ele ouviu meu clamor, e vai ouvir o seu também. O pastor, percebendo o momento, chamou os obreiros para formarem um círculo de oração ao redor de Marisa. Mãos se estenderam sobre ela, e vozes se uniram em uma só súplica. Senhor Jesus, toque no corpo de Lucas. Restaure a saúde desse menino. Que este seja mais um testemunho da tua glória. Marisa sentiu uma paz inexplicável invadir seu coração. Não era a paz da resignação, mas a paz de quem sabe que a vitória já está garantida. Ela fechou os olhos e imaginou Lucas correndo, brincando, livre da doença que o aprisionava. Naquela mesma noite, quando chegou em casa, Marisa encontrou Lucas sentado na cama, olhando para as próprias mãos com uma expressão de espanto. Mãe, ele disse, a voz trêmula. Eu consigo mexer os dedos. De verdade. Marisa caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo sem controle. Meu Deus, ela sussurrou. Nos dias seguintes, exames médicos confirmaram o impossível, a doença de Lucas havia regressado. Os médicos, atônitos, não tinham explicação. Mas Marisa sabia. Ela voltou à Universal na semana seguinte, não mais como uma mulher desesperada, mas como uma guerreira de fé, com Lucas ao seu lado, sorrindo e saudável. Deus não faz acepção de pessoas. Ela testificou, segurando a mão do filho. Se ele curou Caio, se ele me deu uma segunda chance, ele pode fazer o mesmo por você. Não importa o que os médicos falem, não importa o que o mundo diga, Deus tem a última palavra. E assim, mais uma história de milagre se juntava às muitas que já enchiam aquelas paredes. Porque na Universal, não era só uma igreja, era um lugar onde o impossível se tornava possível, onde vidas eram transformadas e onde, a cada culto, Deus provava mais uma vez que Ele ainda opera milagres. A notícia do milagre de Lucas se espalhou rápido. Primeiro entre os irmãos da igreja, depois pelos corredores do hospital onde ele havia sido internado. Médicos que antes balançavam a cabeça com ceticismo agora cochichavam entre si, revendo exames, comparando datas, tentando encontrar uma lógica onde só havia a mão de Deus. Um dos neurologistas, o Dr. Renato, que havia sido um dos mais rígidos ao dar o diagnóstico, procurou Marisa após um culto. Eu não sou um homem religioso, confessou ele, com a voz embargada, mas o que aconteceu com seu filho não tem explicação médica. Eu preciso entender. Marisa não hesitou. Convidou-o para sentar na última fileira da Universal naqueles domingo à noite. Ele aceitou, mais por curiosidade profissional do que por fé. Mas quando o bispo começou a pregar sobre o poder da oração e os testemunhos de cura começaram a ser dados, algo dentro dele se mexeu. Não foram as palavras, mas a atmosfera, aquele calor de pessoas que acreditavam no impossível, aquelas lágrimas de gratidão, aquelas mãos levantadas em adoração. Pela primeira vez em anos, o Dr. Renato sentiu que havia algo maior do que a ciência poderia explicar. Enquanto isso, Lucas não apenas havia voltado à vida, mas estava mais vivo do que nunca. As sequelas que os médicos previram nunca chegaram. Ele corria pelo pátio da igreja, brincava com as outras crianças no clube da criança, e até ajudava a distribuir folhetos nos cultos. Sua mãe, que antes mal conseguia sair de casa sem chorar, agora era uma das primeiras a chegar para orar pelos que chegavam quebrantados, como ela um dia chegou. Mãe, por que a gente vem aqui todo dia? Perguntou Lucas certa vez, enquanto ela arrumava a Bíblia na bolsa. Porque aqui é onde Deus nos encontrou, meu filho, respondeu ela, acariciando seu rosto.
E se ele fez isso por nós, imagino que pode fazer por outras pessoas. E foi assim que, alguns meses depois, uma mulher chamada Ana chegou à Universal arrastando os pés, com um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Ela havia ouvido falar do menino que a voltou dos mortos e, sem mais esperanças, decidiu tentar. Quando viu Marisa e Lucas juntos, saudáveis e sorridentes, algo dentro dela quebrou. Eu não tenho mais para onde ir, sussurrou Ana, com lágrimas nos olhos. Marisa a abraçou forte. Então você veio ao lugar certo. Aqui, Deus não só ouve como responde. E assim, outra história de fé começou a ser escrita. Porque na Universal, os milagres não eram exceção, eram a regra. Cada testemunho era uma prova de que, quando o homem diz é impossível, Deus sorri e diz, espere para ver. Ana entrou na igreja como se cada passo fosse uma batalha. O câncer já havia consumido suas forças, e os médicos tinham dado apenas alguns meses de vida. Mas naquele dia, enquanto ouvia os louvores e via pessoas levantando as mãos em gratidão, algo dentro dela começou a mudar. Não era apenas esperança, era uma certeza que ela não conseguia explicar. O pastor a chamou ao altar e, com voz firme, declarou: hoje, o Senhor vai tocar no seu corpo. A doença que o médico disse que não tinha cura, Deus vai tirar da sua vida. Ana fechou os olhos e sentiu uma paz tão grande que as lágrimas escorreram sem controle. Ela não sabia como, nem quando, mas acreditou. Nos dias seguintes, as dores começaram a diminuir. Primeiro, foi uma melhora pequena, quase imperceptível. Depois, veio a força para se levantar sem ajuda. Uma semana depois, ela voltou à igreja desta vez, caminhando sozinha. Os exames que antes mostravam tumores agora revelavam algo incrível: remissão total. Os médicos não tinham explicação, mas Ana sabia. Era Deus. Quando ela subiu ao púlpito para dar seu testemunho, a igreja inteira explodiu em lágrimas e aplausos. Eu vim aqui para morrer, mas Deus me deu vida, ela gritou, segurando o laudo médico nas mãos. Marisa e Lucas, que estavam na plateia, choravam de alegria. Mais uma vez, eles viam a mão de Deus agindo de forma poderosa. E assim, a história de Ana se juntou às de tantos outros que, como ela, chegaram sem esperança e saíram transformados. Porque na Universal, os milagres não são apenas histórias, são realidades que mudam vidas todos os dias. E cada um deles é um lembrete de que, quando confiamos em Deus, nada é impossível. Nem mesmo a cura de um câncer em estágio avançado. A fé de Ana não só a salvou, ela se tornou um farol para outros que ainda lutavam. E a igreja continuava de portas abertas, pronta para receber mais corações quebrantados e mostrar que, onde o homem vê o fim, Deus vê um novo começo. Naquela mesma noite, enquanto Ana ainda segurava o laudo médico com lágrimas nos olhos, uma mulher chamada Roberta se aproximou dela. Seu rosto estava marcado pela dor e pelo cansaço. Eu também tenho câncer, ela confessou, com a voz trêmula. Mas o meu é no pâncreas, e os médicos disseram que não há mais o que fazer. Eu vim aqui porque ouvi falar que Deus faz milagres neste lugar. Ana, ainda emocionada, segurou as mãos de Roberta e olhou nos seus olhos. Se Deus fez por mim, Ele fará por você também. Só não desista, não deixe a fé enfraquecer. Eu já estive onde você está, mas hoje estou aqui, curada. As palavras de Ana eram como uma chama acesa na escuridão que envolvia Roberta. No domingo seguinte, Roberta voltou à Universal, dessa vez acompanhada do marido, Carlos. Eles entraram na igreja com o coração apertado, mas com uma pequena esperança. Durante o culto, o pastor falou exatamente sobre a cura divina, citando passagens bíblicas que falavam do poder de Deus sobre as doenças. Jesus não mudou. Ele ainda cura hoje, assim como curou há 2000 anos, declarou o pastor, com convicção. Roberta fechou os olhos e começou a orar com todas as suas forças. Ela sentia uma dor intensa no abdômen, mas, naquele momento, decidiu soltar tudo nas mãos de Deus. Senhor, se é da tua vontade, me cura. Mas se não for, dá-me forças para passar por isso. Só não me deixe desistir da fé, ela sussurrou, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. De repente, durante a oração, Roberta sentiu algo diferente. Era como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo, começando da cabeça e descendo até os pés. A dor que a atormentava há meses simplesmente desapareceu.
Ela abriu os olhos, assustada, e tocou a própria barriga. Nada. Nenhuma pontada, nenhuma queimação. Só paz. Glória a Deus, ela gritou, levantando-se do banco. O marido, que estava ao seu lado, olhou para ela, incrédulo. Roberta, o que foi? Você está bem? Ela sorriu, com os olhos brilhando. Carlos, a dor foi embora. Eu sinto que estou curada. Ele a abraçou forte, e os dois começaram a chorar juntos, agradecidos. Nos dias seguintes, Roberta voltou ao médico para novos exames. O resultado deixou até os profissionais de saúde sem palavras: o tumor no pâncreas havia sumido. Não havia explicação médica, apenas a evidência de um milagre. Isso não é possível, disse o oncologista, olhando para as imagens. Mas está aqui, bem na minha frente. Não há mais sinal da doença. Quando Roberta voltou à Universal para dar seu testemunho, a igreja inteira explodiu em louvor. Ana, que estava lá, chorou mais uma vez, agora vendo o milagre que Deus havia feito na vida de outra pessoa através da sua própria história. Deus usa quem Ele cura para curar outros, declarou o pastor, emocionado. E assim, a corrente de milagres continuava. Cada vida transformada se tornava uma semente de fé para outros que ainda duvidavam. A Universal não era apenas um lugar de cultos, era um hospital espiritual, onde Deus operava o impossível. E para quem ainda estava do lado de fora, com medo ou desanimado, as portas permaneciam abertas, porque o amor de Deus não escolhe quem vai abençoar. Ele está pronto para mudar qualquer história, basta que a pessoa dê o primeiro passo. Porque, no final das contas, os milagres não são apenas para alguns. São para todos que acreditam. E na Universal, a fé não é teoria, é experiência. É ver Deus agindo, é sentir sua presença, é sair de lá diferente de como se entrou. Porque onde há fé, há milagre. E onde há milagre, há uma vida que nunca mais será a mesma. O último passo do milagre. Era uma tarde de domingo quando Marcos, o último a resistir, entrou arrastando não só o corpo frágil, mas uma alma esmagada por anos de amargura. Já tentei de tudo, murmurava, enquanto os olhos se enchiam de lágrimas ao ver o altar iluminado. Mas ali, entre canções de vitória e testemunhos que pareciam impossíveis, algo dentro dele começou a ceder. Quando o pastor orou, impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: hoje, sua dor termina. Marcos sentiu um calor invadir seu peito como se mãos invisíveis desatassem os nós que o sufocavam há décadas. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que viu foi o próprio reflexo no espelho dos fundos da igreja. Não havia mais marcas da doença que o consumia. O médico que o acompanhava, presente por acaso, soltou um grito abafado ao conferir os exames no celular: tudo normal. Tudo curado. A reflexão que fica. Milagres não são apenas curas físicas ou soluções instantâneas. São o eco de um Deus que se importa com cada lágrima derramada em silêncio. Marcos descobriu que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo quando tudo parece perdido. A Universal não era o milagre, era o lugar onde pessoas comuns aprendiam a enxergar o milagre que sempre esteve ao seu alcance, a graça de Deus, que não espera a perfeição, apenas um coração disposto a confiar. A lição para levar. Deus não escolhe os qualificados, Ele qualifica os escolhidos. Não importa quão longa seja a noite, o amanhecer pertence a quem persiste. Se hoje você está do lado de fora, com medo ou cansado de lutar, lembre-se, as portas estão abertas, os braços de Deus estão estendidos, e seu milagre pode estar a apenas um passo de distância. Porque a fé não é esperar o mar se abrir, é caminhar sobre as águas, mesmo quando elas ainda estão turbulentas. E assim, a corrente continua. E você pode ser o próximo elo.